Paparazzo Rubro-Negro é um oferecimento Zico Art Beer, Legos Containers, Loja do Flamengo Online, Espaço Rubro-Negro. Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. O Flamengo tá treinando, né? O Flamengo voltou aos treinos, né? O time já se reapresentou, os jogadores já voltando a se preparar para os campeonatos que tem pela frente, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro primeiramente o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil, Grêmio, tem Copa Libertadores com o Cruzeiro, né? Oitavas de final da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo segue aí também na liderança do Brasileiro, 4 pontos na frente do São Paulo, podendo abrir 4, né? Do Atlético também. Mas a gente tem aí algumas coisas acontecendo nos treinamentos do Flamengo que são interessantes da gente trazer para vocês. A primeira delas, que na parte da manhã o Arão estava de fora dos treinamentos por um problema de torção no tornozelo, estava na fisioterapia e apesar da proposta lá de empréstimo do Japão, o Bandeira de Melo falou que vai ser normal isso mesmo, os jogadores do Flamengo são considerados bons e que tem mercado, vão aparecer sempre propostas, mas que ele estava não deixou de treinar justamente por um problema no tornozelo, então não foi nada com relação à negociação e tudo mais, até porque o Barbieri vem procurando recuperar o Ilharão e acredita muito na recuperação do jogador, assim como do Rômulo, né, que o Flamengo vai precisar do Rômulo como primeiro volante no jogo contra o São Paulo e por isso mesmo ele hoje atuou no lugar de Cuéllar, né? O Cuéllar também atuou, mas em boa parte do treino o Flamengo atuou com o Rômulo no lugar do Cuéllar. E nós tivemos em determinado momento o time do Flamengo da forma que talvez seja a que vai ser titular. Eu sinceramente, o Rodolfo não pode jogar, né? Eu sinceramente iria com a zaga de Léo Duarte e Tuller, tá? Apesar tudo que o Juan fez pelo Flamengo, né? O fato da idade avançada e tudo mais, tudo que o Juan fez pelo Flamengo, eu respeito muito a história do Juan, e apesar do nome que o Hever tem, um jogador conceituado e tudo mais, mas Léo Duarte e Tuller mereciam se manter como titulares, né? E no caso, no treinamento de hoje nós tivemos o Diego Alves, Rodinei, o Hever, Léo Duarte e em um outro momento Hever e Juan, tá? Mas acredito Hever, Léo Duarte e René, Rômulo, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Marlos Moreno e Henrique Dourado. O Marlos então no lugar, em quase todo o treinamento, quase todo o coletivo, o Marlos jogando na posição do Vinícius Júnior, tá? Então o Marlos escolhido aí para assumir esse lugar do Vinícius Júnior por enquanto. Lembrando que o Lucas Silva também, que se recuperava de contusão, já se encontra aí treinando com o time do Flamengo e é um garoto muito bom que deve também ser aproveitado nessa posição. Hoje, em algum momento ali, o Reinier, né, o garoto da base que é visto como a nova promessa do Flamengo, também entrou, né? Nós tivemos também algumas mudanças no time no decorrer do coletivo, mas o Flamengo deve ser esse mesmo que a gente passou para vocês, tá? Não deve fugir muito disso. O Rômulo tendo uma oportunidade aí como primeiro volante e a gente espera que ele aproveite e acredita que o Barbieri, que finalmente deve ter o anúncio da efetivação ainda essa semana, a gente acredita que já estão preparando esse anúncio aí o mais rápido possível. Barbieri sendo finalmente efetivado, como a gente já vinha falando, mas agora o anúncio oficial. Outro assunto importante para a gente falar para vocês é a recuperação do Berrio, que chega numa fase 4 de 5, vamos dizer assim, né? E aquele planejamento para agosto ele está liberado para jogar, está de pé. Quem estava treinando separado hoje também era o Geovânio, que também vem se recuperando, né? E fora isso, o Fernando Uribe, que foi apresentado, o nosso novo atacante, que foi liberado hoje para resolver problemas de visto de trabalho, tá? Então o Fernando Uribe com problemas aí para resolver essa questão quando o jogador vem de fora,
então ele foi liberado dos treinamentos, tá? Acreditam que o William Arão possa treinar à tarde, que ele estava na fisioterapia mais cedo, e eu acho que é isso, a gente trazendo aí para vocês muitas informações do Flamengo. Então, a gente estava falando do Orlando Berrío, e ele completou então 8 meses da cirurgia, né? Tinha esquecido de falar isso para vocês, 8 meses da cirurgia do Orlando Berrío. E aí a gente tem aqui também algumas informações interessantes para passar principalmente sobre o Uribe, né? Que chegou e agora estava tendo uma coletiva com o coordenador científico Daniel Gonçalves e também com o nosso querido Tanuri, chefe do departamento médico, né? Também o Diogo Linhares, preparador físico. E aí eles estavam fazendo essa coletiva e o Gonçalves, né, falou o seguinte: Uribe se apresentou muito bem, não trabalhamos com prazo, mas com avaliação diária. Treinamentos diários, dependendo de adaptações, vai ser analisada a utilização dele nas próximas partidas. Olha aí, ó, interessante. Sobre o Berrío, tá? Sobre Orlando Berrío, o doutor Tanuri falou o seguinte, muita gente chama o doutor Tanuri de doutor UFC, né? Porque ele também cuida lá também do UFC, geralmente tá lá aparecendo lá com os lutadores. Vamos lá. Ele falou do Berrío o seguinte: evolução satisfatória, o que nos deixa com perspectiva de retorno antes dos 12 meses que tinham especificado. Período máximo de retorno, mas a volta depende de uma série de fatores, clinicamente, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Por isso temos uma equipe multidisciplinar. Tem a possibilidade dele voltar, gente, no final de agosto, até o final de agosto? Tem, mas seria uma coisa assim dele estar voltando às vezes 2 meses antes do prazo máximo, né? A gente ainda tem um restinho de mês de junho, o mês de julho todo, o mês de agosto, aí ele estaria completando aí 10 meses. Então, para ser mais certinho, eu acredito que meados de setembro, né, o Orlando Berrío vai estar voltando. Ele dizendo aí que não dá para ter certeza da data de retorno do Berrío, né, mas posso dizer que tem evoluído e estamos otimistas do retorno antes do prazo máximo e acreditamos que podemos antecipar. Olha aí, como a gente vinha falando, agosto, final de agosto, talvez setembro. Galera, o Gianluca Di Marzio é um jornalista super conceituado na Itália. Ele falou que o Flamengo e São Paulo seguem tentando a contratação do lateral direito da Roma, aquele jogador que a gente vinha falando para vocês aqui já, agora saiu no Gianluca Di Marzio, que é muito conceituado, tá? Verificado, tá no Twitter lá, bem verificado, mas é muito bem conhecido lá na Itália. Ele falou o seguinte, que o jogador, o Bruno Pérez, o lateral direito de 28 anos da Roma da Itália, interessa, tá? E o Flamengo e o São Paulo estão negociando a possível vinda dele para o Brasil, né? Estão tentando repatriar o jogador, e a gente já tinha falado desse interesse do Flamengo no Bruno Pérez. A gente tem aí essa informação de dirigente do Flamengo que a gente trouxe ontem de noite, indo para a Turquia, né? No caso, indo para o velho continente para contratar jogador já com advogado. Pode ser que o Flamengo já nessa ida já contrate, sabe lá, o Adriano, né, numa lateral, o Bruno Pérez na outra, e ainda mais alguns outros jogadores aí, a gente acreditando que o Flamengo possa estar anunciando os jogadores que ele precisa para ter um elenco recheado e não passar nenhuma surpresa no restante das competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A gente espera o Bruno Pérez, sim, esse sim, um excelente jogador, um excelente lateral. E não é um jogador com idade avançada, tem 28 anos, ainda joga muita bola. E lateral, vocês sabem, né? Muita gente reclamando aí do Adriano por ele ter 33 anos, apesar do Adriano ter um potencial físico absurdo, né? Ele é um jogador com físico invejável, mas tem 33 anos. O Bruno Pérez não, ele tem 28. Então muita gente falando aí que esse sim, né, no caso para lateral direita, seria excepcional.
Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Aproveite o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!